Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. E a partir de agora, vamos saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Na tela, vamos começar com o primeiro site de hoje, saber o que é notícia. Veja lá, hein? Caiu da ponte. Esse é o destaque do Globo.com. 3-1 para a Macaca Campineira. A outra manchete dessa segunda-feira vem do Estadão. Estadão coloca garantido. Corinthians bate o Joinville e continua isolado na liderança. Além do Estadão, mais uma manchete também do Estadão falando do Palmeiras sem brilho, mas o Palmeiras não encanta, mas se reencontra com a vitória, né? Derrotou o Figueirense por 2-0. Agora o UOL. O que publica o UOL hoje, segunda-feira, hein? São Paulo derruba a Juventude do Grêmio. E o detalhe, hein? O Pato tá jogando muita bola e tem muita gente afirmando que ele já merece um lugar na seleção brasileira. Daqui a pouco a gente pode até abordar um pouco sobre o momento em que vive o atacante Pato. Estado de Minas Gerais. Grande clássico ontem, empate com grandes emoções no final. O Atlético conseguiu um empate no finalzinho e logo na sequência o Cruzeiro perdeu a penalidade aos 46 minutos da etapa complementar. E agora o G1. Ah, meu amigo, haja água, hein? Ontem Jabaquara ia entrar em campo para jogar contra o líder São Carlos, mas o árbitro acabou adiando a partida já já. Vamos falar desse jogo Jabaquara contra a equipe do São Carlos, que acabou sendo adiado ontem pela manhã na Caneleira. Bom, deixa eu pegar o boa tarde aqui da nossa bancada. Eu começo com o companheiro Guido Bortolomazzi. Tudo bem com você, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu já dou até o destaque com relação ao Jabaquara e a equipe do São Carlos. Jogo que foi adiado de ontem para hoje, 15 horas. A partida vai ser realizada em Urico-Mursa, hein? 15 horas de hoje, jogo em Urico-Mursa. Bom, Santos acabou perdendo para a Ponte, essa maratona que o próprio técnico Dorival Júnior acabou falando, que são muitos jogos que o Santos vem realizando. Quarta-feira pega o Atlético Mineiro aqui na Vila, e é lógico que nós vamos falar muito a respeito disso, e principalmente da preparação física desse time, que tem quarta o Atlético, domingo o Corinthians às 11 da manhã, e depois começa a Copa do Brasil contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Muito bem. Destaque também do nosso companheiro Luiz Roberto, né? Já que tivemos mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Alô, Luiz Roberto, boa tarde para você. Boa tarde, Edson. Tranquilo, olha o sorriso da criança, tranquilo. Jogamos um futebol machoxô. É, amigo, se fosse aquele futebol machoxô, não teríamos perdido que nem nós perdemos na última quarta-feira aqui na Vila. Realmente um grande jogo do São Paulo, uma rodada interessantíssima do Campeonato Brasileiro, times paulistas bem, apenas o Santos que realmente deu tontura na Ponte e caiu por 3-1. Agora, um jogo que pegou muito a arbitragem, até um lance para o Camelo, foi o segundo gol da equipe do Avaí, Edson. Aos 47 segundos do tempo, o André Lima, o goleiro estava com a bola na pequena área, quase na risca, deu um cutucão no braço dele, segundo o próprio goleiro Renan, da equipe do Goiás, deu um toque nele e fez o gol. Um gol estranho aos 47 segundos do tempo. E teve muita coisa da arbitragem também. Agora, o Guido falou do Campeonato Paulista da segunda divisão. Eu quero dizer que o Beiço, grande Beiço, se você não conhece o Beiço, você vai vir jogar aqui, do Ascicense, ele marcou o gol de empate do Grêmio Prudente 1-1. Ascicense, hein, que é o último colocado, junto com o Jabaquara, com 2 pontos. O Beiço, aos 47, fez o gol, Edson. E o Rildo, 2 meses afastado. Vai operar a clavícula, Edson. Bom, e o Taboão da Serra acabou ganhando e entra no páreo para tentar subir para A3 o ano que vem. Vamos dar uma boa tarde aqui do nosso companheiro Igor Ferreira, porque afinal de contas, meu amigo, né? A gente sabe que você que está em casa nos prestigiando e tem aniversariante no mês de outubro, ou na sua família, ou um amigo, um vizinho, fique atento, porque até o dia 30 de setembro você pode participar desta grande promoção que envolve a Deguste, a Doceria Daniele e também o Torre Grill. Meu caro Igor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem a todos que estão nos assistindo, a todos presentes aqui. Vim de preto hoje triste pela derrota do Santos ontem, né? Uma infelicidade do time do Santos, né? Não deu liga, não deu certo, as alterações também não... Por isso que eu falo que a importância de um elenco, né, competitivo para a disputa do Brasileiro, as peças que entraram no dia não estavam bem e veio a derrota. Bola para frente, que vem o Atlético Mineiro agora.
Bom, telefone na tela, Igor. Quem faz aniversário em outubro concorre a 3 kit festas. Eu gostaria que você falasse de cada um desses prêmios que a gente vai entregar no mês de outubro. Legal, esse é dos maiores marqueteiros que a gente está fazendo agora, que é o kit festa para você que faz aniversário na sua casa. Eu tenho o maior prazer de estar, a Deguste, a Torre Grill e a Daniele, tenho o prazer de estar te presenteando, você que entra em contato com a gente aqui no próprio programa, ou então por e-mail ou pelo telefone, o kit festa, que contempla o kit festa, que a gente vai entregar pessoalmente na sua casa. Um bolo para 30 pessoas, acompanhado de um belo salgado, salgadinho, doce, enfim, é uma verdadeira festa na sua casa, que essa promoção que está dando o que falar em toda a Baixada Santista, da Deguste, da Torre Grill e da Daniele. É um prazer, porque eu mesmo, Edson Guido, eu entrego na casa do ouvinte e naqueles que estão nos assistindo. E no dia do aniversário da pessoa. No dia do aniversário da pessoa, isso que é o legal. Então você ligue agora, tá aí o telefone na tela, dê o nome do aniversariante. Se não for o seu aniversário, pode colocar de alguém da família, ou de um vizinho, ou de um amigo, tá? Nome completo, o dia do aniversário, o endereço, o bairro, a cidade e um telefone para contato. Porque se você for contemplado, fatura um bolo para 30 pessoas, mais doces e salgados para 30 pessoas e nem o trabalho de buscar você tem. Porque a Doceria Daniele vai entregar na sua casa ou no local da sua festa. Ligue e participe até 1 da tarde, você pode ligar. Gente, o Campeonato Brasileiro está numa fase realmente decisiva. O Santos está muito perto de ficar nesse pelotão dianteiro e buscar pelo menos uma vaga para a Libertadores da América. O Santos tem a Copa do Brasil, mas tem muita gente falando, olha, jogador de futebol, por enquanto, ainda é feito carne, osso, músculo, sangue, e não dá, são seres humanos. E tem muita gente achando que a carga está muito forte, é jogo todo quarta, domingo, e aí tem muita gente quebrando. Para falar desse assunto importantíssimo, principalmente o Santos agora, hein? Que vai em 2 canoas paralelas, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Estamos trazendo aqui o competente preparador físico Carlito Macedo. Carlito, boa tarde, prazer ter aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Carlito. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos. É sempre um prazer retornar a esse programa e falar de futebol, que é a área que a gente trabalha e tem a maior paixão. É prazer enorme e estamos aí para que vocês necessitarem de informações. Será que o Carlito vai dizer que o Santos pode e tem condições de seguir firme no Brasileirão e na Copa do Brasil simultaneamente? O time vai dar conta fisicamente? Ninguém tem perigo de quebrar, ninguém tem perigo de contusão muscular. Como é que está o elenco do Santos? E fazer uma análise do futebol brasileiro. Será que alguns times aí realmente já não estão ali, ó, no limite? É isso que a gente vai debater daqui a pouquinho. Mas antes da gente faturar, é com muito pesar que a gente perdeu o nosso companheiro Orlando José. E o programa de hoje não poderia ser diferente. É dedicado não só a Orlando, mas também a toda a sua família, em especial ao seu filho Sérgio, né? Que é uma pessoa realmente maravilhosa, com a qual eu tive e tenho contato através da Clínica Filete. E eu gostaria só de lembrar que o Orlando foi o nosso companheiro de trabalho em 1984. Na ocasião, trabalhávamos juntos na Rádio Atlântica. A Rádio Atlântica pertencia ao grupo A Tribuna. E o Orlando era o nosso comentarista naquela ocasião. 84 foi um ano muito feliz também para todos nós da imprensa, porque o Santos foi o campeão paulista daquele ano, exatamente diante do Corinthians. Descanse em paz o companheiro Orlando José. É uma perda muito sentida para a imprensa da nossa região, já que Orlando José, por muitos e muitos anos, foi o comentarista esportivo e, além do que, também teve uma grande parcela de contribuição para o desenvolvimento da nossa TV regional. Um abraço a todos e a nossa solidariedade a toda a família do companheiro Orlando José. Vamos fazer o seguinte, uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho. Aguarde. Aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte, hoje recebendo aqui o preparador físico do Santos, Carlito Macedo. Antes a gente analisar a rodada no Brasileirão, os jogos do Campeonato Brasileiro, a derrota do Santos para a Ponte Preta, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer uma vez mais ao Carlito Macedo, porque o programa de hoje vai ser muito importante para a gente falar a respeito não só do Santos, né, mas da situação de muitos clubes nesta reta final de Brasileirão e também de Copa do Brasil. Carlito Macedo, dá para o Santos ter fôlego o suficiente para embarcar nas 2 canoas simultaneamente? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Os jogadores estão preparados para isso?
Bom, todo o trabalho que foi realizado ao início da temporada, que esse trabalho ele vem desde janeiro, né? Quando iniciamos a pré-temporada e fizemos uma pré-temporada muito boa, onde todos tiveram uma participação importante nesse processo. O Santos, durante esses últimos meses, já conseguiu ser campeão paulista, tem mantido um nível muito bom no Campeonato Brasileiro. Tivemos um período de queda, até que seria natural, até porque naquele período estávamos colocando vários garotos, e o garoto, até pegar a maturação, até ele ter mais experiência numa competição forte como era o Brasileiro, tivemos aquela queda. A retomada foi importante, o Santos retomou um ritmo bom e tem conseguido manter um nível alto tanto de preparação física como de futebol. Eu acredito que o Santos tem totais condições de buscar objetivos fortes, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Por exemplo, o Giovani. Por que o Giovani estourou? Não, o problema da contusão, ela não existe assim, você dá o motivo da contusão. Foi uma situação atípica, que o Giovani é um jogador que tem boa condição física, boa condição muscular. Aconteceu, foi um acidente, esse jogador já está em tratamento, acredito que num breve espaço de tempo voltará a atuar, que é um jogador importante, a parte de velocidade da equipe praticamente voltada em cima do Giovani. Isso são coisas do futebol, das longas viagens, dos jogos seguidos. O Campeonato Brasileiro tem um problema muito sério, que às vezes as pessoas fazem comparativos com a Europa. No Brasil, existem viagens que você fica 2, 3 horas dentro de um avião. Na Europa, as coisas são mais curtas, as viagens são menores. E quando as equipes disputam seus campeonatos nacionais, as distâncias são bem pequenas, diferente do Brasil. Esse desgaste de viagens, de hotéis, pouco tempo de recuperação, isso também acarreta muito em problemas musculares. Ô Carlito, por ser duas competições fortíssimas, tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa do Brasil, a equipe que acaba participando só de um campeonato, por exemplo, o Corinthians saiu fora, o Atlético Mineiro também acabou saindo fora, são duas equipes que estão brigando pelo título brasileiro. Você acha que esse é o motivo principal de você não participar, às vezes, de uma semana, no meio de semana, ficar de folga e aí acaba tendo um rendimento melhor no final de semana? Se todo mundo jogasse quarta-feira, o rendimento seria igual para todo mundo? Aí a disputa seria em igualdade de condições? Isso é natural. A equipe que tem o período da semana cheia para trabalhar tem um rendimento maior, melhor até no jogo de final de semana. Mas o futebol está voltado ao lado profissional e todos necessitam angariar fundos para manutenção de seus elencos, de suas comissões. Então é obrigado a jogar quarta e domingo em duas competições importantes, que essas duas competições têm objetivos fortes. O campeão da Copa do Brasil tem o direito a disputar Libertadores. E os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro também têm esse direito. Eu acho que o objetivo de toda a grande equipe do Brasil é disputar a competição continental, hoje muito valorizada, e dar condições de atingir metas sensacionais, como é o caso de disputar o Mundial de Clubes, que hoje valorizou demais. Então não tem que ter chororô, né? Não, eu acho que quem tem lenha para queimar tem que ir até o final. Eu acho que todo o trabalho que é realizado no início da temporada é visando obter sucessos em qualquer competição que estiver disputando. Já sabe que o sistema do Brasil é esse, não adianta ficar chorando, reclamando. A gente reclama, isso é natural, porque precisaríamos de um tempo maior. Mas como a competição, as competições são afuniladas uma em cima da outra, nós temos que procurar adaptação e o rendimento melhor dentro dessas competições. Meu caro Carlito Macedo, 2 perguntas em uma. Você veio do futebol árabe, etc, etc. Daqui a pouco eu vou falar da questão do Valdívia. Primeira pergunta. Hoje, a sua função no Santos é preparador físico fixo? E o Ledesma, chegou bem? Realmente, hoje eu sou funcionário do clube e nesse meu retorno do mundo árabe, fui contratado como funcionário do Santos. O Ledesma tem alguns probleminhas, que isso é natural pelo um jogador que não atuava há muito tempo, está passando por um processo de reciclagem física, trabalhou ontem comigo, trabalhou hoje de manhã, voltará a trabalhar à tarde. Temos que ter um pouquinho de paciência para que esse jogador entre em forma física, técnica e possa ser utilizado pelo nosso técnico. Carlito, antes a gente falar do Santos em Ponte Preta, é possível você, como experiente e competente preparador físico, uma equipe como a do Joinville, jogar na quinta-feira à noite, em Santa Catarina, aí acorda na sexta, sábado viaja para São Paulo e joga domingo de manhã contra o Corinthians. Como é que dá para recuperar fisicamente um jogador desse? O período é curto.
O jogador vai mais na garra, no brio, porque a recuperação total ela não acontece. Essas situações que eu digo, o jogador se desloca de grandes distâncias e não existe o período total de recuperação, até a alimentação, coisas que ocorrem para uma boa recuperação, ela se torna deficitária e o jogador não consegue ter o rendimento de 100% dentro desses jogos difíceis. Bom, o Ledesma é um jogador muito experiente, mas eu tenho lido algumas informações, ele tem um problema de joelho, não tem, Carlito? Não, isso é uma situação de fortalecimento muscular, ele está trabalhando bem, é um jogador que a gente espera que ele entre no seu rendimento físico normal para poder ser utilizado. Por quantos dias, mais ou menos? Depende, A torcida vai esperar. depende muito do jogador, ele iniciou o processo de recuperação física na última sexta-feira. Então nós temos algumas sessões ainda de trabalho para poder fazer uma análise mais detalhada, para poder determinar o período que ele vai ter condições de estar dentro do gramado. Carlito, por que você não está viajando com a delegação? Não, com essa nova formação de comissão técnica, o técnico trouxe o seu preparador físico, trouxe membros de comissão técnica e as passagens hoje são limitadas. Ficou para mim permanecer em Santos. Eu estou executando o meu trabalho da melhor maneira possível dentro do Santos, procurando sempre o objetivo de vencer, que a vida da gente é sempre vencer. Então, com a limitação das passagens, o Santos tem as suas opções de viagem dos profissionais que partem com a delegação. Quantas pessoas trabalham na preparação física do elenco do Santos? Hoje temos na faixa de 4 preparadores. 4 preparadores. 4 preparadores. Você foi comunicado dessa mudança toda? Não, chegou a comissão e assumiram o trabalho. Somente a questão de 15 dias atrás eu tive uma conversa com o Dorival, onde definimos as metas e formas de trabalho. Hoje existe uma nova metodologia de trabalho dentro do Santos, um trabalho realizado na grande parte da temporada, que foi de janeiro até julho, é um trabalho de nossa responsabilidade e eu vinha fazendo a manutenção desse trabalho. Eu acredito que o resultado está aí, todo mundo está vendo que o grupo tem um rendimento forte. Quanto agora a manutenção já não é mais ao meu critério, a manutenção já tem outro tipo de metodologia e a gente espera que essa situação de boa condição do Santos ela se mantenha até o final da temporada e consiga os objetivos que nós idealizamos em janeiro, quando iniciamos o trabalho dentro da preparação do Santos. Bom, vamos mostrar como é que foi a vitória da Ponte Preta ontem por 3-1 para a Sky, que é a melhor TV por assinatura do Brasil. Você não tem Sky na sua casa ainda? Então peça a sua. É a melhor programação para a criançada, para as mulheres, para os homens, porque é a mais variada programação de televisão. Sky, você na frente sempre. Tem 2 telefones, 4104-1234 e agora mais um na tela para você ligar. Sky, peça a sua, hein? Você na frente sempre. Ô Igor, 3-1 para Ponte Preta. O Santos estava num embalo legal no Brasileirão, né? E a gente já perspectiva de chegar no G4 e ontem não era esperada essa derrota, né, Igor? Na verdade, para quem acompanha o Santos, sabe que jogar em Campinas é difícil, né? Tanto é que o Santos perdeu a invencibilidade no Paulista, lá em Campinas. A Ponte Preta entrou com uma volúpia de jogo muito forte, parecia que estava disputando uma final de campeonato, né? Até porque precisava mudar um pouco o aspecto da derrota contra o Vasco. E o Santos, apesar do desfalque, que não é desculpa, entrou meio, acho que o horário 11 horas da manhã, alguns jogadores estavam dormindo ainda e acabou tendo a volúpia de jogo maior da Ponte Preta, principalmente do Birubiru, né? Que infernizou a lateral ali do Daniel Guedes, que entrou ainda um pouco despercebido. Enfim, uma derrota que, por mais que não é esperada, ela poderia acontecer. É difícil, o Santos estava 13 jogos aí sem perder. E agora é levantar a cabeça e partir para o Atlético Mineiro, que vai ser um jogo difícil também. Você falou 11 da manhã. Carlito, é muito diferente o trabalho quando uma equipe joga de manhã? Sim, mexe com todo o metabolismo do atleta, até a nível de alimentação, a nível de repouso. Isso porque o atleta 3 horas antes do jogo ele tem que fazer um tipo de alimentação um pouco mais forte para poder ter o rendimento dentro do gramado. E este é um horário complicado. Por exemplo, o que eles comeram para esse jogo aí contra a Ponte? Não, existe uma dieta balanceada feita pela nutricionista, a doutora Sandra Merosso, e essa dieta ela é baseada em carboidrato, uma série de situações que
implicam no rendimento do atleta para que ele possa ter uma condição boa no jogo. Porque o que existe hoje no futebol, cada profissional tem a sua área de atuação. Isso é uma área da nutricionista, que é uma excelente profissional no Santos, a doutora Sandra Meiroso, e sabe determinar. O doutor Luiz Fernando também, o fisiologista, trabalha junto com ela e determina essas situações para o rendimento do atleta ser o melhor possível dentro dos jogos. Agora, Carita, não sei, é lógico que treino é treino, jogo é jogo. Mas se o time do Santos, como qualquer outro time do futebol brasileiro, os caras treinam de manhã e coletivo de manhã, e todo mundo fala o seguinte, coletivo, na maioria dos times grandes de ponta, é para se aperfeiçoar cada vez mais para um jogo. Se eles treinam 10 horas da manhã, um treinamento coletivo pesado embaixo de sol, como é que pode sentir o horário das 11 horas? O desgaste do treinamento é um e o desgaste do jogo é outro. Dentro do treinamento, o cara não tem o fator emocional que sempre influencia nos jogos. O fator emocional tem uma situação muito grande no rendimento do atleta, porque ali está sendo disputado 3 pontos, uma classificação possível para uma Libertadores da América. O treinamento, o cara está mais descontraído. No jogo, não. A tensão, ela entra é um fato que entra durante o jogo. Então, isso tem influência. Eu acho que o fato de treinar 10 horas, 11 horas, ajuda, sim, ajuda. Mas é um treinamento onde o cara não tem a responsabilidade de correr atrás dos 3 pontos. Os 3 pontos já tem o fator psicológico que influencia demais. Então, domingo que vem, por exemplo, já é um habitué, porque o Santos vai jogar 2 de manhã, o Corinthians também 2 de manhã, quer dizer, vai se tornar um habitué ao ponto de daqui para frente ninguém vai reclamar também de jogar às 11 horas? Não, eu acho que por enquanto que nós temos temperaturas ainda não tão altas como costuma fazer no Brasil, acho que ainda dá para jogar 11 horas. Agora, a partir de um certo momento, um certo período do ano, jogar 11 horas será temerário, porque as temperaturas vão subir. E o Brasil tem temperaturas altas, principalmente nossa região aqui, a Baixada Santista, que quando faz calor, você sabe que é uma coisa insuportável. É calor comparado a certos lugares que eu já passei. Agora, Carlito, o Santos vai pegar o Corinthians e vai pegar talvez o Fluminense também, 11 horas da manhã. Não, o Internacional de Porto Alegre. O Inter, então. O jogo é lá? Não, aqui. E aí? Jogar aqui é uma coisa, jogar em Campinas é outra, então? Não, tudo é uma questão. Não, ontem em Campinas estava sol. Se o jogo tivesse acontecido em Santos, teríamos uma temperatura baixa ontem. E com chuva. E com chuva. Com chuva. Não sei se o campo estaria em condições de jogo. Mas ontem em Campinas estava sol. Sim. E o Santos treinou durante a semana inteira com uma temperatura baixa em Santos e chuva. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Desculpa. O que aconteceu com o Santos ontem, o adversário foi feliz nas finalizações. O Santos também conseguiu criar situações de gols que acabaram não sendo concretizadas. Eles conseguiram concretizar 3 situações que acabaram levando o resultado da derrota para o Santos. Mas eu acho que o Santos também criou várias situações e não foi feliz. Mas não existe desculpa. Cada jogo é um jogo. E são situações diferentes. O Santos ontem perdeu. A gente tem totais condições de reverter esse resultado ruim num próximo jogo que vai ser quarta-feira contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Olha, difícil, hein? É um jogo difícil, como todos os jogos são difíceis. O Lucas Lima voltou agora da seleção. Sim. E ele não teve a mesma velocidade que ele imprime nos jogos anteriores, né? Essa viagem dos Estados Unidos para cá, isso mexeu um pouco? Qual foi o grau Ele vem com um fuso horário diferente, né? Quando ele estava, justamente, quando ele estava se adaptando ao fuso horário dos Estados Unidos, ele vem embora para o Brasil. Chega aqui é outro tipo, vai dormir tarde, a hora de alimentação já é diferente, porque o organismo estava numa adaptação dos Estados Unidos, aí tem essas coisas. Isso é situação que já na próxima quarta-feira o Lucas Lima vai estar totalmente pronto para render o futebol que ele vem rendendo desde o início da temporada. É um jogador que tem muita qualidade e a gente acredita muito que ele deu um grande rendimento e levar o Santos às vitórias junto com os demais companheiros. Eu acho que o problema desses jogos de manhã é o despertador. Se tocar mais forte no ouvido, o cara fica esperto. Porque os 2 times jogaram às 11 horas, né? Você vê que as falhas que o Santos teve dos 3 gols, porque os 3 gols que a Ponte Preta marcou no primeiro tempo, ficou visível o posicionamento dos zagueiros, goleiro espalmando para a lateral e ninguém ir na cobertura. Depois aquele choque que houve com o goleiro Vanderlei
e o zagueiro que acabou a bola sobrando pro atacante da Ponte. A sintonia? Houve a sintonia? Faltou. Eu acho que deu um branco. Essa é a realidade. Esse negócio de horário de manhã, eu acredito que é pros dois. Porque se a Ponte perde, o Doriva ia falar a mesma coisa. Nós perdemos porque o horário de manhã complica. É sempre a mesma desculpa. A Ponte que mais jogou de manhã? Então, mas eu 4 tô falando jogos. que a desculpa é sempre a mesma para quem perde ou para quem ganha. Tem aquele fato de ficar quieto. Porque o horário de manhã, para mim, juro mesmo, pelo treinamento que todo mundo faz, é um horário que dá para se adaptar legal. Agora, que o Santos perdeu, porque teve erros grotescos na zaga, que há muito tempo não vinha tendo, acabou tendo. Agora, Edson, rapidamente na questão física. Ontem nós vimos um grande jogo, São Paulo e Grêmio. Bola pra cá, bola pra cá. E aí, fisicamente, querido, já tá no ápice esses times? Quarta-feira eu vi o São Paulo no ápice contra o Santos aqui. Eu também vi. Um outro time. O ritmo um outro time. Tava no ápice maravilhoso. Não viu a cor da bola. Foi. Não, ontem foi. Ontem jogaram. Hoje todas as equipes do fisicamente. futebol brasileiro têm procurado exercer um nível de intensidade muito alto, porque pela primeira vez após muitos anos, todas as equipes tiveram condições de realizar uma pré-temporada onde a preparação básica foi bem feita. Isso não é só no Santos, em todas as equipes do futebol brasileiro. E em dados momentos os jogos conseguem ter uma intensidade alta, de boa qualidade. Eu acho que até melhorou a qualidade do futebol, né, do futebol brasileiro. Não tanto quanto era alguns anos atrás, mas melhorou. E as equipes preparadas dão esse ritmo de intensidade que fica aquela correria tremenda. Não é que está no ápice, está todo mundo, todos os preparadores, todas as comissões técnicas procuram realizar um trabalho de manutenção para que essas equipes rendam ao máximo dentro desses jogos. E eu tenho... Ô Igor, o que você faz a aconteceu. sua pergunta daqui a pouquinho pro Carlito Macedo. Eu gostaria que o Carlito falasse de 2 jogadores especificamente. Um, na minha opinião, está numa fase não só técnica, como fisicamente, impecável. O que esse jogador está correndo, você vai falar é o Lucas Lima. O Lucas Lima eu já falei que corre uma barbaridade. Mas é o Vitor Ferraz. Esse lateral, ele vai 400 vezes pro ataque e volta na mesma velocidade. E você olha pro semblante dele, ele parece que saiu do chuveiro. Não tem a respiração ofegante. É um cara que termina um jogo, você não vê ele com aquela cara de, olha, me dá um balão de oxigênio. Não, dá a impressão que ele nem correu. E ele é um cara que corre 90 minutos. Esse jogador é um. E o segundo, que você fala desse fenômeno de 35 anos de idade, chamado Ricardo Oliveira. Que às vezes o cara enfia uma bola como o Lucas Lima, ele aposta a corrida com um zagueiro de 23 e ele chega 2 metros na frente desse zagueiro. Vitor Ferraz e Ricardo Oliveira. Por favor, Carlito. E Renato? Primeiro falar desses jogadores é fácil porque tratam-se de profissionais de alto gabarito, responsáveis, e desde janeiro eu tenho o prazer de trabalhar com esses profissionais. Primeiro, o Vitor Ferraz, um jogador que no ano passado teve vários problemas e acabou tornando-se titular no Santos esse ano por um acaso, porque o titular era o Cicinho. Sim. E na semana do jogo com o Ituano, o Cicinho teve uma entorse de tornozelo num treinamento. O Vitor Ferraz assumiu a posição. É um jogador que treina muito, tem um cuidado muito especial com o físico, faz o seu trabalho de manutenção diariamente. É o jogador que mais jogou no Santos nessa temporada. Se eu não me engano, ele ficou fora de 1 ou 2 jogos somente durante essa temporada. Eu não sei nem qual é o número de jogos que o Santos fez até agora. 51. O Vitor deve ter jogado 48, 49. 49 jogos. Por aí. Então é um jogador que se cuida, procura fazer seu trabalho de manutenção, chega cedo no CT para fazer os trabalhos preventivos. Então tem esse rendimento fantástico, como grande profissional. Ricardo Oliveira. Desde garoto é um cara que sempre se cuidou, é um rapaz que tem um cuidado especial com o físico. Eu conheci o Ricardo jogando nos Emirados Árabes. Eu não trabalhei com o Ricardo lá, mas conhecia porque todas as vezes que ele ia jogar no Catar, a gente tinha contato e conversávamos. O Ricardo é um jogador também que sempre se cuidou, procura fazer o trabalho. Além do treinamento, o jogador tem um trabalho de manutenção, um trabalho específico. Ricardo, Vitor, Renato, eles chegam meia hora, 1 hora antes do treinamento para fazer aqueles trabalhos que são determinados. Por isso, esse rendimento deles, fantástico, e vai continuar até o final do ano, porque tem essa situação profissional de realizar aquilo que é de bom para a manutenção do seu tipo físico. Renato te surpreende ainda? Não, porque o Renato sempre foi um grande profissional. O Renato é um jogador que, quando o Renato teve um problema no joelho e ficou afastado por um mês e meio,
A equipe até sentiu a saída desse atleta, porque ele é o termômetro do meio-campo. Apesar dos 36 anos, tem uma boa condição física e experiente, sabe os atalhos, e não me surpreende, porque é um profissional que teve também muitos anos na Europa, além de já sair daqui como um cara de boa responsabilidade, adquiriu outros aprendizados na Europa que possibilitaram que ele jogue esse grande futebol até hoje. Bom, daqui a pouquinho mais perguntas ao preparador físico Carlito Macedo, e a gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior também, logo após a derrota de ontem para a Ponte Preta. Eu quero dar um recado aqui do Posto Village. Na hora de abastecer, olha, abasteça com qualidade. A gente recomenda o Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente. E lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e com preços imbatíveis, tanto no etanol como na gasolina. O Posto Village é bandeira Ipiranga. Fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. Posto Village, o mais tradicional de São Vicente. Olha, uma pausa rapidinho e a gente volta com o Carlito Macedo, ouvindo também o técnico Dorival Júnior. Até já. Aqui para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje recebendo aqui o preparador físico Carlito Macedo, que já fez um apanhado aí, achando que o Santos tem condições, simultaneamente, está em 2 canoas ao mesmo tempo. Campeonato Brasileiro, seguir firme em busca de estar entre os 4 primeiros do campeonato, e na Copa do Brasil, onde tem um caminho mais curto para chegar à Libertadores do ano que vem. Antes da pergunta do Guido, do Igor, também do Luiz Roberto, olha, a Friocar recomenda para você, troque ou faça uma revisão do filtro do ar-condicionado do seu carro, hein? Preciso fazer. É obrigatório a cada 6 meses. Olha, eu não quero dizer aqui porque a gente vai mostrar. Mas se vocês vissem, depois de 6 meses, como é que fica o filtro do ar do seu carro, você ia falar o seguinte: puxa, tá geladinho o meu ar-condicionado? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso? Vê o ar que você está respirando. Porque lá naquele filtro tá poeira acumulada, ácaros, bactéria, né? E todo tipo de impureza que você e a sua família estão respirando. Então, a cada 6 meses, é obrigatório fazer a revisão do filtro do ar-condicionado no seu carro. Sabe quanto você paga na Friocar? R$100. R$100. E à vista tem 10% de desconto. Não quer pagar à vista? Pode pagar os R$100 em 5 vezes no cartão. Dá R$20 por mês para você respirar um ar que é saudável para você e para sua família. Friocar tem 2 lojas, uma na Praia Grande, na Roberto de Almeida Vinhas, 2135 na Vila Guilhermina, e a outra ali pertinho da Igreja Matriz em São Vicente, na Marquês de São Vicente, 213. Bom, em nome da Friocar, vamos ouvir o técnico Dorival Júnior após a derrota contra a Ponte Preta. Fala, Dorival. Como é que você imagina a postura, qual é o tipo de trabalho que é preciso ser feito a partir desse momento, já que teve essa quebra no campeonato de recuperação? Eu acho que em qualquer ela iria acontecer. Temos que ter agora equilíbrio, tranquilidade, voltarmos a uma normalidade, a produzir dentro das nossas melhores condições, sabendo que teremos uma semana muito difícil, muito complicada, agravante ainda a própria Copa do Brasil na semana seguinte. Então, eu acho que todo cuidado é pouco, toda a preparação necessária, e assim como nós não ficamos aí comemorando, né, os resultados anteriores, também não temos muito o que lamentar, não. A partir de hoje, saindo do vestiário, já estarmos pensando aí no jogo do Atlético e totalmente preparados para o novo momento. Dorival, eu queria que você avaliasse, por favor, o desempenho do Lucas Lima, que, enfim, a ausência dele foi muito sentida nos últimos 3 jogos que estava servindo na seleção, voltou hoje. Queria que você falasse sobre o desempenho dele, que vem sendo um dos principais jogadores do Santos no decorrer do campeonato. E vai continuar sendo assim. O Lucas é um jogador importante, um jogador que tem e sempre vem acrescentando a equipe do Santos. Hoje, coletivamente, não fizemos uma grande partida. Eu incluo a todos os jogadores nesse quesito. O nosso primeiro tempo pecamos em demasia, demos a possibilidade de um resultado amplo e a Ponte jogou com tranquilidade segundo, mesmo que tivéssemos mudado a nossa postura, melhoramos, começamos a criar, jogar com um pouco mais de velocidade, não foi suficiente para uma recuperação. Ô, Dorival, você pontuou essa sequência complicada que o Santos vai ter pela frente e a Copa do Brasil. Temos que lembrar também que tem mais 2 jogos ocorrendo 11 da manhã, né? Contra o Corinthians e um terceiro jogo ainda 11 da manhã na Vila Belmiro. Quanto que isso pode dificultar toda a tua preparação? Olha, não sei, vamos tentar passar por cima disso aí também, dos horários.
Eu acho que vamos focar no nosso adversário e evitarmos de comentar a respeito desses detalhes, que são iguais a todos e equilibram a partida. Vamos jogarmos a nossa responsabilidade e o resultado de hoje e, acima de tudo, buscarmos aí correções para jogos futuros. Você ouviu? Bem, tá aí o Dorival Júnior e a pergunta agora do Igor para o Carlito Macedo. Vamos lá, Igor. Carlito, na verdade, o Santos está numa fase boa, né, principalmente no meio de campo, né, e aí a gente acaba esquecendo um jogador que foi importantíssimo para o Santos, que é o Alisson, né? O Alisson acho que está em final de recuperação. Eu queria que você falasse um pouquinho como está essa condição dele atualmente lá no Santos. O Alisson ele teve uma contusão no jogo contra o São Paulo, ligamento cruzado, fez a cirurgia, recuperou bem, já está na fase de transição, está na mão do... Primeiro passou na fisioterapia, fez todo o trabalho de recuperação na fisioterapia com os profissionais do Santos, e agora está na transição, fazendo o trabalho com o Marcos Alessandro, e existe um prazo para que esse jogador comece a trabalhar com bola, mas tem que ter muito cuidado porque ele vem de uma cirurgia muito delicada. E é a terceira cirurgia dele, mas a gente acredita que em um breve espaço de tempo ele já esteja compondo o elenco. Mas tem que ter muita paciência. Às vezes eu vejo na imprensa pessoas dizendo que o Alisson volta, vai jogar já. Não, calma, que é uma cirurgia delicada, uma cirurgia que o jogador precisa readquirir a confiança nos movimentos para poder jogar. O Carlito, hoje o Santos tem elenco à altura para se fazer, por exemplo, uma troca e poupar determinados jogadores? Você acha que hoje o Santos teria essa condição na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro? O Dorival pensar o seguinte, olha, a Copa do Brasil, a prioridade está mais próximo da gente conquistar a vaga e o título do que o Campeonato Brasileiro, vamos dar um pouco mais prioridade para a Copa do Brasil e poupar alguns jogadores para essa competição? Você acha que o Santos hoje tem essa capacidade? Isso é uma situação que ela é mais voltada ao técnico, ele que tem que optar. Mas ele não escuta vocês, a preparação física? Nós nunca chegamos a conversar com relação a isso, com relação a poupar jogadores. Eu acho que quando o atleta está preparado, e na maioria das vezes os próprios jogadores não querem ser poupados. Eles preferem jogar, querem jogar. Porque sabem que se for poupado vai ter um outro tipo de trabalho para poder ter uma manutenção e um rendimento nas próximas partidas. Mas eu acho que hoje o jogador profissional, principalmente os do Santos, eles não são muito chegados a esse negócio de poupar para poder render no outro jogo. E essa situação a gente nunca chegou a conversar com o Dorival. Até porque ele tem as suas preferências, as suas opiniões, e a gente não teve nenhum momento esse tipo de conversa. Mas eu acredito que o Santos tem bons jogadores e todos eles têm condições de jogar a qualquer momento que for preciso. O Thiago Maia foi lançado pelo Marcelo Fernandes. Esse jogador está despontando demais. E tem todo esse fôlego mesmo, meu camarada? Tem, é um jogador que desde janeiro, já na época... Ninguém acreditava, hein? Desde janeiro já vinha sendo falado do Thiago. E o Marcelo, assim que assumiu, comentou que iria colocá-lo no time assim que houvesse a oportunidade. O Marcelo colocou, ele começou bem, depois deu no jogo do Goiás ele sofreu um problema, que é natural de um garoto que está subindo profissional, ansiedade. Aquele dia ele deu uma balançada. Mas é um grande jogador, tem um bom preparo físico, e o Marcelo acertou em colocá-lo de titular. E agora ele vem despontando, pegou uma sequência boa de jogos, o time também acertou o pé, né? E o Thiago tem sido importantíssimo nessa recuperação do Santos. É um jogador que vai dar muito futuro ao Santos ainda. Bom, eu vou pedir ao Guilherme colocar na tela os jogos do Campeonato Brasileiro e a classificação. Porque apesar da derrota para a Ponte, o Santos está muito perto do G4. Então, além do que o Guido falou, com grandes possibilidades de ganhar a Copa do Brasil. Então vamos aos jogos que compuseram mais uma rodada do Brasileirão. O Coritiba perdeu para o Inter por 1-0 e o Palmeiras ganhou do Figueirense por 2-0. Tivemos também, no final de semana, os seguintes resultados. Ponte Preta 3-1 com o Santos, Corinthians 3-0 no Joinville. No domingo à tarde, o Vasco bateu o Atlético do Paraná por 2-0. O São Paulo derrotou o Grêmio por 2-1. O Cruzeiro empatou com o Galo 1-1, clássico mineiro. Chapecoense perdeu para o Flamengo 3-1 lá em Chapecó. Que arrancada do Flamengo é essa? O Avaí 2-1 no Goiás e o Sport bateu o Fluminense por 1-0. Veja aí como é que está a classificação, né? A gente tem que entender que apesar da derrota para a Ponte, o Santos tem muita chance de brigar pela vaga da Libertadores. Corinthians segue líder com 54, o Atlético Mineiro com 49.
O Grêmio, 45. Aí o Flamengo está com 41, é o quarto colocado. São Paulo também, 41. Vamos lá. Palmeiras tem 38, o Atlético do Paraná 38, o Santos 37. São 4 pontos de diferença do Palmeiras, do Santos, para o caso Flamengo. Não, mas aí a briga tem mais gente, não é assim não, né? Não é brigando por um, né? Não, eu sei disso, mas Sim. a gente tem que se espelhar em quem hoje está em quarto lugar. Sobe a tabela novamente ali. Quarto lugar tem 3 aí. Eu sei, filho. Mas a gente tem que ver o seguinte, quem tem 41 pontos, hoje é o quarto colocado. Sim. O Santos está a 4 pontos do Flamengo do com o número quarto de colocado. vitórias. Flamengo é quarto colocado pelo número de vitórias. Tudo concorda? bem, Ok? o Luiz Roberto. Estou dizendo Então. que são 4 pontos. A diferença. Número de vitórias. Faltam ainda quase 14 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem totais condições de manter esse embalo que estava e buscar essa quarta vaga. Tanto é que tem confronto com o Flamengo aqui na Vila Belmiro. Tem confronto com o Inter na Vila Belmiro. Tem confronto com o Palmeiras na Vila Belmiro. Então vamos lá. Os jogos agora, seguindo. Palmeiras tem 38, né? Na classificação lá em cima. Volta um pouquinho aí a tabela. O Atlético Palmeiras Paranaense. 38, o Atlético do Paraná 38, o Santos tem 37, o Inter 37 e o Sport 36. Fluminense 34, a Ponte 31, Chapecoense 30, Cruzeiro 29, Goiás 28. E lá embaixo, Figueirense 27 e os 4 últimos, hein? Coritiba, mesmo número de pontos que o Figueirense, mas tem um saldo de gols melhor. Figueirense tem menos 14, Coritiba tem menos 8. E aí o Avaí com 26, Joinville 22, Vasco 19. Na tela, a próxima rodada. Fluminense e Palmeiras. É carne de pescoço pro Palmeiras com o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Ou o Fluminense vai perder o campeonato inteiro agora. Mas o Fluminense ganhando já fica mais um Mas brigando. o Fluminense também está perto do Santos lá, né? O importante é que Jogou esses que estão empate. na frente O Santos é melhor empate. tropece. Goiás e Ponte Preta. Aí um jogo que não... Como? O Goiás está morto Sim, quase. Goiás brigando para não cair, a Ponte também. Mas não tem nada a ver com Libertadores da América. Está 4 pontos. Joinville e Sport, é outro jogo complicado. O Joinville tem que ganhar de qualquer maneira. O Sport está com E o 36, né? Sport também dá aquela chance, esperança de uma vaguinha na Libertadores. Figueirense e Avaí, clássico do desespero aí. Atlético do Paraná e Grêmio, Jogo bom. jogo bom. O Grêmio, né? Santos e Atlético Mineiro, esse é o jogo da rodada. Sim. Esse é o jogo da rodada. Inter e Corinthians também, eu posso dizer que simultaneamente é outro jogo da rodada, porque envolve o líder do campeonato, o vice-líder, e aí o Santos brigando diretamente também para chegar na Libertadores da América. Vamos adiante. Cruzeiro e Vasco, jogo lá em Minas Gerais. O Cruzeiro precisa da vitória. Vem com 2 vitórias seguidas. Mas está precisando, querido. Pô, o Cruzeiro está precisando, isso sim. São Paulo pega a Chapecoense, Aí na esse jogo é quinta. na quinta-feira, 19h30, e o Flamengo joga em casa contra a equipe do Coritiba. Carlito Macedo, a gente ficaria muito feliz se o Santos chegasse, depois de quase 180 rodadas, que o Santos não chega no G4. Desde 2010, que o Santos não está entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E só ganhou uma partida no Campeonato E Brasileiro. só ganhou fora de um casa. até agora do Cruzeiro fora de casa. Nós e o torcedor santista ficaria imensamente feliz se o Santos chegasse no Brasileirão entre os 4 primeiros, pelo menos. E, simultaneamente, ganhasse a Copa do Brasil. Aí seria realmente maravilhoso. Poder falar, olha, a gente vai pela Libertadores por qualquer uma das vias. Ou Brasileirão ou Copa do Brasil. Foi a pergunta inicial que nós fizemos. Há fôlego para isso, porque, olha, tem Atlético quarta-feira, Corinthians no domingo, e depois vem o mata-mata da Copa do Brasil. Como é que você encara isso, Carlito? Eu acho que, primeiro, se conseguirmos ficar entre os 4 no Campeonato Brasileiro e ganhar a Copa do Brasil, nós ganhamos o ano. O objetivo, quando iniciada a temporada, em janeiro, é chegar em todas as competições. Ninguém, qualquer equipe do mundo que tem condições de jogar essas competições difíceis, vai pensar em parar no meio do caminho. Eu acho que o objetivo nosso é chegar em todas. Se pudéssemos, campeão paulista, campeão Copa do Brasil, campeão brasileiro, seria uma glória. Eu acho que todos no Santos pensam desta forma, em chegar melhor forma possível, tanto no Brasileiro como Copa do Brasil. Principalmente, a Copa do Brasil ela é um caminho mais curto para a Libertadores. O Brasileiro, por ter rodadas difíceis, se torna um trabalho mais árduo. Mas eu
acredito no Santos, porque o trabalho que foi realizado desde do início é sempre voltado para atingir as vitórias e os objetivos fortes. Agora, o detalhe que a gente tem que analisar é que da mesma maneira que o torcedor do Santos está pensando no Santos em termos de Copa do Brasil, o torcedor do São Paulo está pensando em termos de Copa do Brasil. Todo mundo. O torcedor do Grêmio está pensando em termos de Copa do Brasil. O torcedor do Palmeiras está pensando em termos de Copa do Brasil. Sim. Então, para você ver, só que não é fácil ganhar a Copa do Brasil. Não vai ser bolinho de bacalhau. Vai ser parada dura. E o Santos com esse problema no Campeonato Brasileiro de não estar ganhando fora de casa, porque o que está incomodando hoje o Santos é esses resultados negativos que o Santos vem tendo quando joga fora de casa. Porque se o Santos estivesse pontuando fora de casa, né, uma vitória, um empate, o Santos estaria numa situação diferente no Campeonato Brasileiro. Mas você viu o retrospecto do Santos na Copa do Brasil? Tá bem. A gente tem que, todos os jogos que o Santos está envolvido, a gente tem que pensar sempre na vitória, tem que pensar sempre em sair com o melhor resultado. Independente se for Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, o pensamento tem que estar voltado para a vitória. E isso é uma coisa que é uma constante dentro do Santos. Ninguém está preocupado se ganhou um jogo fora, a gente está preocupado em todas as vezes que vai fora, tentar buscar o resultado. Se aconteceu somente um, isso foi uma situação que é atípica até, porque o Santos normalmente consegue seus resultados fortes fora de casa. Antes de faturar, cara, então uma pergunta que o torcedor deve estar mentalmente formulando para a gente aqui perguntar para você. Quarta-feira o time vai inteiro? Thiago Maia volta, o time vai estar completo na quarta-feira, independente da escalação que é feita pelo Dorival. O Thiago estava fora do volta todo mundo? O Thiago estava fora do jogo porque ele estava pelo terceiro amarelo. O Vitor foi uma questão de precaução que o departamento médico segurou, mas eu acredito que o elenco todo estará em condições de ser aproveitado da melhor forma que o Dorival assim o achar. E o Giovânio? O Giovânio está pelo departamento médico ainda, não existe ainda, não sei, isso aí é, porque o departamento médico do Santos é muito competente e tem condições de colocá-lo para treinamento num período até breve, menor do que as pessoas imaginam. O Giovânio está em tratamento, está em evolução. Então tá bom. Uma paradinha, a gente volta já já com mais Carlito Macedo. Aguarde. Carlito Macedo, né? Preparador físico do Santos Futebol Clube, que já fez um apanhado geral da condição física do time, de alguns jogadores. Só realmente, eu falo de mais um que não foi dito ainda, Valência. Como é que tá esse jogador, Carlito? O Valência encontra-se em recuperação, ainda hoje de manhã tive contato com o Valência. Ele demora um pouco, mas está em evolução, a parte muscular dele sendo recuperada. O Valência provavelmente só para o próximo ano. Só uma perguntinha só. Emirados Árabes, você ficou muito tempo. Valdívia fez um gesto obsceno, fez assim positivo para a torcida. Uma câmera pegou. O rei ficou olhando lá, os caras. Como é que é agora? Corta o dedo dele. Não. O que pode ter acontecido é ele já ser escoltado na saída. Convidado? Para dar umas explicaçõezinhas e Só isso, né? os advogados. Emirados Árabes, é. E olha que o Emirados Árabes é um dos locais mais livres, mais liberais do Golfo. Emirados em primeiro, o Catar em segundo. Se ele faz isso na Arábia Saudita, certeza ele já sairia preso. Falta de orientação, né, Carlito? Mas eu acho que o jogador de futebol, na maioria das vezes, Copa do Mundo. ele não tem ideia do local onde ele vai trabalhar. Eu acho que todos os profissionais que saem do Brasil para trabalhar em outros países têm que primeiro saber a cultura desse país, como é que é a situação de vida, antes de qualquer manifestação, tanto política como religiosa. Se fosse na Arábia Saudita, estava preso. Você sabe que tem certos jogadores que provocam situações, né? Porque o cara não é burro, o Valdívia é um cara inteligente, o Valdívia não é nem um Zé Mané. Mas se faz gesto obsceno. Não, ele fez no mínimo para provocar alguma situação, porque ele não está contente onde ele está. Quer voltar? É lógico. Eu acho que ele nunca está contente, né? É lógico, entendeu? É lógico que ele está querendo vir embora e já provocou essa situação. Chegou ontem, Gui. Tem cara que chega no dia seguinte, quer ir embora antes de chegar. Só se o chinelo dele já está apertadinho, ele quer mais um parzinho de chinelo, mais louco, confortável. cara. Olha, Campeonato Paulista ontem não teve jogo do Jabaquara Caneleira. Eu acho que o juiz agiu corretamente. Dava para ter o jogo? Dava, mas depois começou a chover de novo. Imagina aquele campo, os jogadores indo para lá e para cá, se movimentando, ia ficar aquilo ali um verdadeiro, né? Um pasto, com todo respeito. E mais a chuva que caía depois. Então,
a atitude correta, acertada. Até porque o maior prejudicado seria o Jabaquara. Porque o São Carlos se meteu uma retranca e o Jabaquara que precisava ganhar o jogo, porque o São Carlos tem 9 pontos e está muito bem no campeonato. Então, na tela, rapidamente, os resultados de ontem, né? Tivemos 3 jogos em cada grupo, os 2 jogos do grupo do Jabaquara. Veja só, Taboão da Serra ganhou do Olímpia, 1-0 lá em Olímpia. E o time do Grêmio Prudente, do técnico Lelo, empatou com a Cisense 1-1. E esse jogo do Jabaquara é quando agora, Guido? Jabaquara joga hoje contra a equipe do São Carlos em Urico-Mursa, às 15 horas é o jogo. Sim. E domingo que vem o Jabaquara vai em Assis para jogar contra a Cisense. Muito bem. Essa vitória do Jabaquara é fundamental contra o São Carlense, tá? Vamos torcer para que ela tenha uma grande vitória. Mesmo porque embola tudo, né? Embola tudo. Se ganhar, vai a 5 pontos, vai encostar lá nos 3 primeiros colocados. Tá bom que é 5 e aí começa a briga para tentar no segundo turno, porque ainda tem a Cisense ainda, porque pode até buscar um resultado positivo lá fora. Legal. Carlito Macedo, fique à vontade e deixe a sua mensagem pro torcedor santista que precisa lotar a Vila Belmiro, gente. Contra o São Paulo foi uma vergonha, público muito pequeno, Santos fazendo uma campanha legal, embalou no campeonato e precisa do respaldo da torcida. Obrigado, Carlito, e a sua mensagem para a galera aqui. Eu espero que a torcida compareça em massa na Vila Belmiro na próxima quarta-feira, dar o seu incentivo aos jogadores que estão realizando o máximo da sua condição e o incentivo da torcida será importante para conseguir uma grande vitória. Obrigado ao Carlito Macedo. Luiz Roberto, um abraço. Um abraço. Vai Jabuca hoje à tarde. Para quem? Eu não sei. Igor Ferreira, um abraço, Igor. Um abraço e um abraço pessoal da Liga da Molecada. De novo, o líder sou eu. Esse é o homem do Cartola. Guido Bortolomás, destaque final. O destaque do jogo contra o Atlético Mineiro agora, o ingresso reduzido. Não tem promoção, mas reduziram o ingresso, até porque o torcedor reclamou dos R$100 contra o São Paulo. Ingresso reduzido dá para encher a casa. Um abraço. E vale a pena, hein? São 2 equipes que jogam pra frente, em busca da vitória. Quarta-feira é imperdível. Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.